Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série A Missão de Deus, a Missio Dei. Hoje o nosso tema é a Bíblia e a missão em uma nova era. Com as mudanças na missão hoje, é essencial retornarmos à Bíblia para que ela nos oriente. David Bosch diz que nesta nova era, abre aspas, se quisermos que a iniciativa missionária seja autêntica e nossas reflexões sobre missão relevantes, teremos de dar uma atenção ainda mais séria do que antes a esse ramo da missiologia. Fecha aspas. Bom, ele ainda observa que no passado foi lançada uma base bíblica para a missão ao se compilarem certos textos missionários do Antigo e do Novo Testamento, a fim de reforçar a iniciativa missionária contemporânea. A missão era entendida principalmente como um movimento geográfico do Ocidente para o não Ocidente. Portanto, era mais difícil encontrar passagens do Antigo Testamento que se encaixassem nessa interpretação, mas o Novo Testamento oferecia mais recursos. A ideia era isolar textos missionários que se encaixassem em uma interpretação de expansão geográfica. A missão deveria basear-se não em passagens isoladas das Escrituras, mas sim na ênfase da mensagem central da mesma. Em outras palavras, a missão devidamente entendida está na essência da mensagem bíblica ou está tão distante dessa mensagem que não precisamos nos preocupar excessivamente com ela? David Bosch ainda defende uma leitura missional da Escritura que reconheça o aspecto central da missão para a história bíblica. Então, em vez de compreendermos textos missionários isolados, precisamos ler a Escritura como um todo. Com relação à leitura da Escritura como um todo, e isso é verdade em dois sentidos, primeiro, há um todo histórico redentor. Missão deve ser entendida como algo central para todo o enredo da história bíblica. Que tipo de hermenêutica nos permitirá entrar no sentido missionário da Bíblia? Deve ser, em primeiro lugar, uma hermenêutica canônica, ou seja, uma maneira de ler a Bíblia como um todo e não em partes. Em segundo lugar, será uma hermenêutica narrativa, que reconhece a Bíblia como um todo, contando uma história, em certo sentido, uma história única, que é a história do Cristo de Deus, constituindo em seu sentido geral uma metanarrativa, uma narrativa sobre toda a realidade que elucida o significado da realidade da missão de Deus. Segundo, há um todo literário, e isso está claro. Vários textos devem ser lidos, tendo em conta toda a estrutura literária das Escrituras. Por exemplo, a chamada Grande Comissão deve ser inserida na estrutura literária como um todo do Evangelho de Mateus. A Bíblia é um registro narrativo da missão de Deus em seu povo e por meio dele para o bem do mundo. Ela conta uma história em que a missão é um fio central. A missão de Deus, a missão de Israel, a missão de Cristo, a missão do Espírito e a missão da igreja. De fato, a Bíblia como um todo é um fenômeno missional. É um livro de missões que fala da missão de Deus. Os livros que agora compõem nossa Bíblia são resultado e testemunho da grande missão de Deus. Missão não se resume a um item em uma lista de coisas que a Bíblia, por acaso, menciona, só que com mais urgência do que outras. Não. Missão, usando uma expressão muito usada, é a essência da Bíblia. Portanto, que
pode ser definida como uma maneira de ler a Bíblia para a qual a missão é a chave hermenêutica. Uma hermenêutica missionária desse tipo não seria simplesmente um estudo do tema da missão nos textos bíblicos, mas uma maneira de ler as Escrituras como um todo, tendo a missão como interesse e objetivo central da mesma. Precisamos traçar a história bíblica tendo a missão como tema central. Uma leitura fiel das Escrituras é a que leva a sério uma hermenêutica missional. Ou, pelo contrário, é só história de carochinha. Então, se engaje na missão de Deus, arregace as mangas e olhe para as palavras de Jesus em João capítulo 4, quando ele diz: vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Que Deus nos abençoe e até ao terceiro vídeo da série A Missão de Deus. Fiquem na paz, tenham todos um bom dia.